Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos aqui em mais um dia, no propósito de oração, e gostaria de estar deixando uma palavra para a nossa reflexão, que fica em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 15 ao 27, que fala o desinteresse e fervor de Paulo, um atleta cristão. No verso 15 do capítulo 9 de 1 Coríntios começa dizendo: Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho de Cristo, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fracos, para ganhar os fracos, para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me como fraco, para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar à salvação a alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Glória a Jesus. É um texto que somente de ler a gente já compreende, bastante o que Deus ele quer nos falar por intermédio desta epístola, dessa carta de Paulo aos Coríntios, do verso 9, do verso 15 ao 27. Paulo ele começa dizendo: Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã desta minha glória. Aí no verso 16, Paulo ele diz: Porque se anuncio o Evangelho de Cristo, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho de Cristo. Então Paulo ele tinha muito zelo pelo ministério,
Ele tinha zelo e levava a sério o que ele fazia. E Paulo, como nós vemos aqui nesses versos, que Paulo ele se dedicava muito ao ministério, ao que Deus propôs a ele. Então ele diz aqui: porque se anuncia o evangelho de Cristo, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Então Paulo ele recebe ali uma missão do Senhor. Quando ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, antes de receber o nome de Paulo, ele estava indo para Damasco com a carta de recomendação, autorização dos principais dos sacerdotes da sinagoga, principais da sinagoga, ali para ir a Damasco para prender os cristãos. E no encontro de Paulo com Jesus, Paulo cai do cavalo, ele fica cego, e Jesus ele pergunta: Paulo, por que me persegue? Aí Paulo ali já pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Aí naquele momento Paulo ele faz a pergunta que muda ali a história da vida dele: Senhor, o que queres que eu te faça? Daí Jesus dá ali fala para Paulo para ele entrar na cidade e ir para a casa de um homem chamado Simão e ficar ali. E Paulo ele foi para a casa de Simão, ficou 3 dias em oração e jejum, e ele teve ali uma revelação, que Jesus ele fala para Paulo que um homem chamado Ananias iria vir ao encontro dele e oraria por ele, e ali ele seria curado da cegueira, porque ele ficou cego, E da mesma forma, Ananias ali teve uma revelação que Jesus aparece para ele, fala para ele ir à casa de um homem chamado Simão, que ali estaria Saulo, Paulo. Aí Simão, ali Ananias, ele ainda fala para o Senhor, mas logo ele, Aí Jesus fala para ele: vai, porque este é para mim varão valoroso. Então Jesus ali tinha escolhido Paulo para o ministério. Então o próprio Senhor Jesus impôs esta obrigação a Paulo, porque Deus ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabia que Paulo ele era zeloso em tudo que ele fazia. Tudo que Paulo fazia, ele fazia ali com veracidade, com zelo, E o zelo, nada mais, nada menos, é a pessoa ali fazer algo bem feito, algo com qualidade, algo ali bem à risca, E Paulo ele tinha esse zelo por tudo que ele fazia. E então Paulo ele diz aqui: e se eu anuncio o evangelho de Cristo, não tenho que me gloriar, pois é uma obrigação que me é imposta. Então Paulo ele recebe esta missão do Senhor e ali ele se entrega a ela até o fim, até no final da vida dele, que ele ainda diz: combati um bom combate, guardei a fé, alcancei a carreira e guardei a fé. E em 1 Coríntios capítulo 2 fala do caráter da pregação de Paulo. Paulo diz, e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque eu nada me propus saber entre vós, senão a este Jesus Cristo crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor, e a minha palavra de pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo, ele no seu ministério, ele queria somente pregar Cristo. Você pode ver que ele mesmo dá ali as instruções para Timóteo, dizendo: Timóteo, pregue a palavra, índice a tempo e fora de tempo, redargua, corrija, repreenda,
exorte com toda longanimidade e doutrina. Então o próprio Paulo ali, ele tinha o zelo, né, de anunciar a palavra com sabedoria, com eloquências. A missão de Paulo, ele era além de ser apóstolo, ele era um missionário. E ele diz aqui logo que e por isso eu faço de boa mente. E por isso, se faço de boa mente, terei o prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é imposta, me é confiada. E logo que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Então Paulo, ele diz que ele se fez de todos para ganhar todos, fez de fraco para ganhar os fracos, fez de como se tivesse sem lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Ele diz: e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? E aí ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Correi de maneira que o alcanceis, porque uma corrida, um atleta natural, ele corre, vários correm, mas só um ganha. Mas nós cristãos corremos e todos ganhamos, depende do nosso esforço. Aí Paulo diz: correi de tal maneira que o alcanceis, porque correndo ali, muitos podem parar na caminhada, mas Paulo fala: corra, mas não pare de correr. Correi de maneira que o alcanceis, o prêmio. E todo aquele que luta, no verso 25, de tudo se abstém. Então Paulo, ele fala: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ele fala das renúncias, né, que o cristão devem fazer. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então eles fazem, um atleta, ele faz ali o seu regime, né, de se abster de alguns alimentos. Ele faz o seu regime, a sua dieta, os seus exercícios, se preparando para o prêmio. E nós cristãos, né, vamos ali pegar uma coroa, um prêmio incorruptível. E nós precisamos também se abster de algumas coisas que podem nos atrapalhar na nossa corrida cristã, fazendo exercícios, que é oração e leitura bíblica e jejum, se preparando, se fortalecendo para essa corrida. E Paulo diz: correi de maneira que o alcanceis, ou seja, leve a sério essa caminhada, essa corrida, porque o nosso prêmio é incorruptível, é a nossa salvação, nossa vida eterna. E Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Aí no verso 26, Paulo, ele diz: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, ou seja, não como se eu não fosse alcançar. Assim combato, não combatendo ao ar, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que eu corro, eu sei por que eu faço isso. É isso que Paulo está dizendo. Eu não corro como uma coisa incerta. Eu corro porque eu sei porque eu estou correndo, e eu sei que eu vou alcançar. E assim combato, não como combatendo ao ar, algo que eu não vejo, mas eu tenho a certeza da minha salvação. E antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Então Paulo, ele ali ele aplicava ali a prática dos seus sermões em si mesmo. Ele pregava tanto para os outros como para si mesmo, para que as pessoas pudessem também ver em seu testemunho ali a prática do que ele pregava. Porque às vezes de que adianta a gente pregar e não viver o que prega? Então o cristão, ele tem que viver o que prega.
Às vezes a gente canta sobre provação, mas na primeira provação que vem, a gente reclama, murmura e quer desistir. A gente prega sobre santificação, mas a gente não vive em santidade, em santificação. Então, Paulo diz: eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Paulo, ele se entregou totalmente ali ao ministério e se fez servo do ministério, do evangelho, que a missão dele era servir, era ganhar almas, era pregar, anunciar. Então, meus irmãos, nós que temos ministério, que venhamos levar a sério. Um atleta, um jogador de futebol, eles se posicionam, eles têm as suas posturas ali de jogador, de atleta. E nós cristãos também temos que ter a nossa postura. Temos que nos posicionar como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Nós não somos deste mundo. A Bíblia diz que somos luz do mundo e sal da terra. Então as pessoas olham para nós e elas olham para nós como cristãos de outra maneira como olha para os demais. Romanos 12, 13, se não me falha a memória, diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, corramos com paciência a carreira que nos está proposta e fujamos de todo pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Então, meus irmãos, são essas palavras que o Espírito Santo de Deus fale mais em cada coração. Nós estaremos orando e agradecendo a Deus por tudo e apresentando os irmãos em minhas orações. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento de oração, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por esse dia, obrigado por esta palavra, obrigado, Pai, milhões e milhões de vezes, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e em nossas vidas. Quero te louvar pelo perdão, pela misericórdia, pelo teu amor, pela tua proteção. Obrigado, Deus, pelas providências do Senhor em nossas vidas. Pai, te apresento, Pai querido, cada vida, Pai, os participantes do grupo, cada inscrito no canal do YouTube, cada familiares, cada projeto, sonhos, cada trabalho, vida profissional, material, sentimental, todas as áreas, Pai, que o Senhor vem estar visitando, abençoando, meu Deus, produzindo em nossos corações fé, mas uma fé não fingida, uma fé pura, uma fé verdadeira, uma fé salvífica, uma fé que nos eleva a Cristo a cada dia mais. Pai, abençoa teus filhos, nos fortalece em Ti, ó Pai. Ajude-nós a cada dia, Pai, a levar a sério nosso cristianismo, nossa caminhada cristã, nosso ministério. Pai querido, que possamos, Pai, levar a sério para que possamos alcançar, Pai, a nossa salvação. Obrigado por tudo, Senhor. Fortalece o teu povo, os teus filhos. Visita cada um agora com a tua presença e desperta-os à oração, ao clamor, a clamar ao Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Abençoa a nossa noite, o nosso sono, o nosso deitar e levantar. Cobre-nos com teu sangue e nos fortalece. Abençoa a nossa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana de progresso, uma semana produtiva, uma semana na tua presença. E que todo embaraço, impedimento seja lançado por terra, tudo aquilo que tem se levantado contra nós para tirar, roubar nosso tempo, atrapalhando nós ler, orar, buscar a tua presença. Que o Senhor venha nos despertar, Pai, a buscar mais de Ti e a estar mais na tua presença. Obrigado por tudo. Receba nossa humilde oração e faça a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.